Meu bom dia oficial, tá bom, para todos vocês. Hoje nós vamos ter aula de português, precisamente uma questão mais voltada para a redação. E hoje nós vamos falar um pouquinho de um tipo de texto que se chama resenha crítica. Resenha crítica. Não sei se vocês já ouviram falar desse tipo de texto, certo? Esse tipo de texto, ele é uma... ele é uma interpretação, tá certo? De um texto que vocês já tenham lido. Só que é assim, gente, não é apenas tipo um resumo, como nós costumamos fazer. Tem a parte do resumo, tá certo? Mas tem outras questões que são apresentadas numa resenha crítica. E é isto que a gente vai aprender agora, esse passo a passo, tá bom? Vamos lá. Resenha crítica. A resenha crítica é um texto no qual se introduz uma obra ou um artigo e se discorre sobre ela, pontuando determinadas passagens e fazendo ligações com outras obras e autores. Ou seja, você dando seu ponto de vista crítico. O ponto de vista crítico ele pode ser do lado positivo ou do lado negativo, certo? A resenha crítica, você não só vai mostrar o lado positivo do texto. Se tiver o lado negativo, você também vai mostrar. É como se diz, você vai dar sua opinião com relação ao que foi lido. E na resenha crítica que vocês vão fazer hoje, nós vamos fazer hoje, com relação ao texto que vocês leram a semana passada sobre a linha mágica. Vocês lembram desse texto? Era um texto dramático, de gênero dramático. E hoje nós vamos fazer isso, nós vamos introduzir, certo? Uma crítica voltada a esse texto. É sobre isso que nós vamos estar falando hoje. Pois, dando continuidade, eu mostrei aqui para vocês algumas características de uma resenha crítica, certo? Essa resenha crítica, ela tem como uma das características descrever a estrutura da obra, assim como o foco do seu conteúdo, ou seja, onde é que o autor da obra ele quer mostrar o quê dentro dessa obra escrita. Confrontar as informações com argumentos e pontos de vista de diferentes autores. Ou seja, aí é o quê? A questão da sua crítica, certo? O ponto de vista, você bater de frente com as informações, né, que foi direcionadas lá no texto. Argumentar criticamente os pontos cruciais da obra, seja eles negativos ou seja positivos. Tá certo? Passando para a próxima, nós temos aqui, olha, a resenha crítica geralmente apresenta, pois, em um texto normal, desligando aí o microfone, vamos lá. Em um texto normal, muitas vezes eu ainda observo, tá certo? Pessoas escrevendo, pulando etapas do texto. Vamos aqui dar uma paradinha antes da gente entrar nesse, vamos relembrar sobre
os pontos principais de um texto que você vai escrever. Pois, a sua produção precisa ter o quê? Precisa ter um título, não é isso? Depois, os textos, eles se iniciam em parágrafos. E nesses parágrafos serão distribuídos o início, o meio e o fim, que se chama o quê? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Como a gente viu aí, né, lá no início do ano, a gente já estudou um pouquinho sobre a estrutura textual. Nós temos aqui, voltando para a resenha crítica, ela apresenta alguns pontos também que não podem faltar na resenha crítica. Um desses pontos é o quê? É o título, que são considerados os dados da obra, o título, a data que está sendo feito essa resenha, o gênero, do qual a gente está falando hoje, sobre uma resenha crítica lá do texto que vocês leram a semana passada, que foi A Linha Mágica, pois esse gênero é o quê? Dramático. Autor e diretor, certo? Autor e diretor. Pois esses são os dados da obra que não podem faltar em uma resenha crítica. Depois nós temos o resumo da obra, que através desse resumo é onde você vai obter os comentários gerais, certo? Vai comentar sobre a obra. E, por último, você vai dar sua opinião sobre a obra. Pois, não esquecendo desses pontos, tá certo? Que compõem uma resenha. Vamos repetir aqui novamente, olha. Lara, vamos repetir aí dados da obra, que são o título, a data que está sendo realizada, o gênero, o autor e o diretor. Resumo da obra, que é outro ponto que não pode faltar, os comentários gerais sobre a obra e também a opinião sobre a obra. Você vai dizer se a obra foi ótima, se foi boa, regular, tal, fazer o seu comentário primeiro e depois da sua opinião. Gabriel, estou vendo tu dormindo, viu? Estou acompanhando daqui. Passando para a próxima. Vocês vão ver aí o modelo de uma resenha, o que é que ela descreve, certo? Prestem bem atenção, porque às vezes tem algumas perguntas, tá certo? Quando vocês vão fazer um texto, que as seguintes, mais ou menos assim, professor, quantas linhas? Né? Isso não convém perguntar. Por quê? Porque está aí, diante do seu conhecimento sobre o que você vai relatar na sua produção, e também o gênero textual. Há gênero, que são textos curtos, como a gente viu na questão da crônica, mas existem outros textos que são mais amplos. Pois, aqui nós temos o modelo de uma resenha, certo? Que descreve como conteúdo, utilizando 3 a 5 parágrafos para resumir claramente o texto resenhado, certo? Pois, se você vai falar, por exemplo, vai fazer uma resenha sobre A Linha Mágica, você descreve aí o resumo dessa obra, A Linha Mágica, em 3 a 5 parágrafos.
analisar de forma crítica, ou seja, os comentários, né? Nessa parte é apenas você vai dar sua opinião, né? Dando sua opinião aí, aí cabe a você ver se sua opinião ela abrange um parágrafo ou dois. Recomende a obra, ou seja, você vai recomendar a obra que você fez a resenha, dando sua opinião, claro. Aí diz o seguinte, ó, você já leu, já resumiu e já deu sua opinião. Agora é hora de analisar para quem o texto realmente é útil. Ou seja, vocês sempre vê, até nos programas de TV, muitas vezes aparece adequado a 10 anos, né? Isso 15 anos, 8 anos, 5 anos, pois é a faixa etária que você pode recomendar a obra. Não só a faixa etária, mas outras sugestões que você pode falar sobre a obra para você dar a sua recomendação. Como, por exemplo, se a obra fala de uma boa alimentação, ok? Dando continuidade, eu gostaria que vocês pegassem aí o livro de vocês, na página 56, livro volume 1, como foi pedido. Tentar colocar aqui a resenha. Certo? Vou tentar colocar aqui na tela a resenha da página 56 para a gente dar uma analisada. Vamos pegando aí o livro e abrindo. Antes de eu fazer aqui o compartilhamento de tela, vou mostrar aqui para vocês. Ó. Você vai ler agora a resenha crítica, a peça teatral, A Linha Mágica. Observe a opinião do resenhista sobre a montagem da peça. Só um minutinho, estou abrindo aqui e a gente já inicia. É que página mesmo, professora? Página 56, Giovana. Página 56. Obrigada. É do livro Produção Textual. É do livro 1, volume 1, português. Oi? Todo mundo pegou aí? Calma, você vai terminar aqui? Fazer o super-herói? Vamos lá, gente. Página 56. Pronto, gente. Todo mundo já está aí, né? Com o livrinho aberto. Pois, nós temos aqui, ó, na página 56. Primeiro, nós temos crítica, peça sobre viagem no tempo, acerta na combinação de real e virtual. Pois aí é o quê? O gênero e o título do texto. Não é mesmo? Gênero e o título do texto. Desligando aqui os microfones. Nós estamos 68 participantes. Muito legal, certo? Que todos sejam bem-vindos todos os dias. Conto com a participação de vocês todos os dias, tá certo? Pois vamos lá, acompanhando a leitura do texto. Esse texto que é uma resenha crítica. Tem como botar só a página grande, não, né? Resenha crítica sobre a história, a linha do tempo.
Esse texto é um texto de gênero dramático, a linha mágica, eu disse a linha do tempo, a linha mágica, pois isso aí que a gente está vendo é uma resenha crítica do texto A Linha Mágica, certo? Prestem bem atenção na estrutura da resenha. Diz o seguinte, ó, acompanhando aqui, Vinícius, que eu vou ler por aqui, que é muito pequeno ali. A Linha Mágica é espetáculo de estreia de fabulosa companhia e marcado pelo frescor das interpretações do elenco, por delicadas composições musicais entoadas ao vivo e por uma história bem contada. Pois, gente, olha, não sei se vocês observam aí, dessa parte aqui, ó, de frescor, até contada, o que é que está acontecendo? Ele está fazendo um resumo da obra, um resumo do que a obra tem. E aqui, ó, o texto de Sean Tylon, eu acredito que se pronuncia assim, a peça traz as aventuras de Pedro, um menino apressado, que ganha de uma bruxa um carretel de linha que faz o tempo avançar ao retroceder ou retroceder. Qual criança não puxaria a linha para pular os dias de prova de matemática? Mas a vida do garoto passa num piscar de olhos, interpretando pelo carismático Thomas Hudson. O menino Pedro tem facilmente a plateia em mãos, que logo vira cúmplice do protagonista. Ou seja, aqui ele está fazendo um resumo da obra, fazendo o quê? Mostrando que ele conquistou aí a plateia, né? Já a atriz Beatriz Mentoni, que faz o papel de Lisa, amiga de Pedro, tem flexibilidade para encarnar personagens e vozes diversas. Bruxa, sargento ou mãe. O jogo entre o real e o virtual é um dos muitos acertos da peça. O elenco interage com as projeções de ilustrações e animações bem-humoradas. Adriana Meirelles, num telão cenário. A tecnologia é usada a serviço da história e não o contrário, como é comum em muitas montagens. Pois aí ela faz a avaliação do texto, é isso, que ela avalia como ótimo, e também ela faz a indicação desse texto, desse guia, que é a partir de 5 anos. Pois, gente, aqui nós temos uma resenha crítica, tá certo? Do texto A Linha Mágica. A Linha Mágica que a gente viu a semana passada, que vocês assistiram o áudio lá na plataforma, não foi? E também vocês criaram aí um textinho, não foi? No caderno de produção textual, ok? Gente, olha, dando continuidade aqui, que eu não falei, aqui vocês estão vendo o autor, é isso? E também a data que foi publicada. Voltando lá naquela parte que a gente trabalhou, compartilhamento de tela, vocês observaram
que nesse texto se encontra todas as partes que foram citadas, que são o quê? Voltando aqui, deixa eu abrir aqui, voltando mais uma, a 3. Pronto, aqui, ó. Todas as partes da qual eu falei. O título, não é isso? Que é aqui, peça sobre viagem no tempo, acerta na combinação de real sentido virtual. A data, que está aqui, como eu mostrei para vocês, 23/10/2012. O gênero, que aqui, crítico, e que é de um texto dramático. O autor, que é Gabriela Romeu. O diretor, que vai estar aqui embaixo, tá certo? E depois nós temos o resumo da obra. Resumo da obra, que foi a questão do frescor das interpretações do elenco, por delicadas composições musicais, entoadas ao vivo e por a história bem contada, que também faz aqui outra partezinha de um resumo, o jogo entre o real e o virtual e o dos muitos acertos da peça. Depois, os comentários gerais, que nós temos aqui com o texto de Sean Talhon, até onde tem mãe, a palavra mãe. Vocês observando aí, dá para vocês perceber. Dessa parte com o texto de Sean Talhon, a peça traz as aventuras até lá embaixo, a palavra mãe, que é o final do parágrafo, onde tem os comentários gerais sobre a obra, e no final vocês têm a opinião, é isso? Que é a avaliação que ele deu da obra. Pois aí, gente, está uma resenha crítica, as características de uma resenha crítica, onde vocês irão agora ler novamente, certo? Aí, essa resenha, encontrando todos esses pontos, vão responder a interpretação da página 57 e 58. 56 é para ler, 57 e 58. As questões que tem para vocês verem aqui, ó, como tem algumas. O número 1, que é em grupo, é para a gente conversar sobre o conteúdo. Nós não vamos fazer, porque atividades em grupo. A partir aqui, olha, essa resenha crítica, fique sabendo, isso aqui são informações necessárias que vocês não podem esquecer. É bom vocês darem uma lida novamente. Já foi falado na explicação, mas que leiam e respondam as outras questões. A 2, a 3, a 4, a 5 e o da próxima página também, certo? Que é aqui, ó, toda essa página da 58. Vocês respondam e daqui a pouquinho, às 10h30, vocês têm meia hora para responder. 10h30, eu estou colocando novamente um vídeo, né, através do WhatsApp, para vocês corrigirem. Gente, antes de eu mandar esse vídeo da correção, eu quero ver as fotos de vocês realizando a atividade e a atividade completa, tá certo? Completa lá no WhatsApp, tá bom? Porque aí, olha, é uma forma de você mostrar que você está compreendendo, certo? Para você me mostrar a sua atividade feita, realizada. Não é você dizer terminei, eu quero a fotozinha lá no meu privado, tá bom? Para a gente registrar a participação de vocês na aula e a realização dessas atividades. Pessoal,
Vou ficando por aqui, vamos responder a atividade. Terminou, aguarda um pouquinho, olha, 10h30. Eu estou colocando a correção, certo? Antes não tem como, porque a gente precisa, né, colaborar também com os outros. Nem todo mundo tem um ritmo igual, né? Pois nós temos agora 25 minutos para vocês responderem essa atividade. Galerinha, beijo, tchau, certo? Nos encontraremos ao vivo sexta-feira. Estamos terminando a aula com 63 participantes. Vamos lá, ligar para os colegas. Você não viu que o seu colega estava presente, dá uma ligadinha. Vamos incentivar os colegas a participarem também, tá bom? Pessoal, olha, eu acredito que todo mundo já deu o seu oi lá no bate-papo, né? E bota a turminha, quinto C, quinto D, quinto A, quinto B, certo? Para que a gente possa marcar aqui a presença de vocês. Tchau, um beijão. Fica com Deus.